Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de gestão de serviço de TI com ferramentas open source. E hoje teremos nossa primeira aula prática, onde falaremos da instalação do GLPI, configuração dos repositórios do Linux, instalação do MariaDB, o nosso banco de dados, e também do OCS e do Fusion Inventory. Gostaria de iniciar com um agradecimento a todos os que colaboraram com a criação desse manual. São eles o Remy Colette, também em especial o blog do Remy Colette, que compartilhou com mais de 70% do conteúdo. A disponibilização também do repositório, onde tem todos os pacotes oficiais para instalação e configuração do Linux, OCS e Fusion. E também ao meu amigo Fábio, que acrescentou todas as etapas Linux nesse manual. Gostaria de citar também David Durdle, TechLib, Infotel, os meus companheiros da DBNetSys e Service Desk Brasil, que colaboraram não só na criação de algumas etapas, mas também no teste de todas as configurações. Vamos lá, pessoal. Hoje nós falaremos do GLPI. A instalação será baseada na versão 9.1.1, versão final disponível na internet. Teremos aqui um ambiente virtual, onde teremos uma máquina virtual Linux com CentOS 7.2. Faremos algumas configurações adicionais para instalação e configuração dos repositórios, CLinux, Timezone do PHP e também o NTP Server para sincronização do relógio via web. Para iniciar a nossa aula, utilizaremos então o IP fixo 10.211.55.250. Esse IP ele será utilizado até o final do nosso treinamento dentro do ambiente virtual. Então, pessoal, só para a gente entender melhor, hoje iremos configurar o repositório. Para quem não conhece o repositório, ele é o repositório do Yum, baseado em CentOS. Esse repositório ele já vai fazer a dependência, a instalação de todas as dependências do GLPI, onde teremos o Apache, o PHP, o MySQL, entre outras libs, como também o Zend. Tá certo? Então, para instalação, eu vou chamar aqui o nosso console. Dentro do nosso console, vou chamar o SSH para realizar SSH root o IP da nossa máquina 10.211.55.250. Ele vai pedir a minha senha. Vou utilizar a senha padrão root 2016. Você coloque a senha aí na hora da instalação do seu sistema operacional. E aí estamos aqui então com o nosso Linux pré-configurado, conectado à rede. Você vai precisar, claro, de uma internet para instalação dos pacotes via repositório. Então, o primeiro pacotinho que a gente vai instalar aí é o repositório do EPEL. Então, como é que eu instalo o repositório do EPEL? Eu já tenho aqui o comando, tá certo? Então, vou colocar aqui yum -y é para instalação sem solicitação do IS, install. E já vou passar diretamente o site onde encontra a última versão, ok? Que é a versão 7 do repositório do EPEL. Vou dar um Enter aqui, ele vai conectar na internet, pesquisou, achou aqui o pacote do EPEL Release 7.8, tá certo? E já realiza a instalação sem a necessidade da solicitação do Yes ou não. O próximo pacotinho que a gente vai instalar é o Yum Utils. O Yum Utils ele serve para conseguir ativar via comando todos os repositórios daquele instalador. Então eu vou colocar aqui yum -y install Yum Utils. Ele vai lá, vai buscar na internet o pacotinho. Vamos lá. São 7 dependências. Já está fazendo a leitura, baixando. Vamos aguardar. Mais um momento. E aí sim, instalação concluída do Python e um Utils, onde nós teremos agora a facilidade da ativação dos repositórios. Agora o próximo repositório é o repositório oficial do Remy Colette, ok? Como eu já falei lá em cima, o Remy Colette tem um blog onde ele administra vários pacotes de PHP e Apache, inclusive todas as dependências necessidades aí para a instalação do nosso GLPI. Também na versão 7,
por conta do Red Hat 7 ou CentOS 7, que é no nosso caso 7.2, e install-y, já achou e já instalou a versão do Remi Colette, ok? E agora nós iremos ativar os repositórios. Pessoal, então eu consigo fazer a instalação e ativação via comando? Sim, utilizaremos o yum config manager --enable remi, tá certo? Para quem ainda não conhece, tem curiosidade, pode acessar a pasta do etc yum.d, lá dentro tem o remi.repo e aí você consegue identificar todos os repositórios, tá certo? O próximo repositório que nós iremos ativar é o repositório do Remi, ok? PHP 5.6. Por que PHP 5.6? Porque o GLPI ele não funciona 100% com o PHP 7, tá certo? Então, para não ter nenhum problema lá na frente, utilizaremos o PHP 5.6. Utilizaremos também o Remi Test, tá certo? Porque ele tem lá todas as últimas dependências e instalação também da versão 9.1.1, ok? Onde ele gerencia todas as libs, os bug fixes, ok? Vamos instalar também e ativar o Remi Debug Info para a criação de outras dependências, tá certo? Agora faremos algumas configurações no Linux. Então, como a instalação do meu CentOS aqui foi minimal install, eu vou precisar de alguns pacotinhos lá na frente para fazer, por exemplo, download do nosso plugin, ok? Então, vamos instalar aqui NetTools e o wget. Então, yum install -y, NetTools e wget, tá certo? Vamos aguardar. Instalado aí, beleza? NetTools, wget. E o próximo pacote é o update de todo o sistema operacional. Então, yum-y update, ele vai fazer a atualização de todo o sistema operacional. Por que isso? Assim eu não terei nenhum problema lá na frente com o pacote desatualizado e ele vai facilitar a nossa vida. Vamos aguardar, porque são mais de 84 pacotes. E aí faremos a instalação diretamente agora do GLPI. Vamos aguardar. Então, agora com mais de 127 pacotes atualizados, nós iremos configurar a C-Linux. Pessoal, a C-Linux basicamente são políticas dentro do nosso Linux, ok? Para efeito de treinamento a gente vai desativar a C-Linux. Quem tiver interesse pode pesquisar, terá necessidade de criar políticas, porque o GLPI não funciona com a C-Linux ativada, onde ele não consegue enviar e-mail e desenvolver algumas ações por conta de bibliotecas extras, conforme a disponibilidade das configurações. Você vai precisar, por exemplo, de um PHP Mailer, de um TCP/DF, onde a C-Linux acaba travando e aí ele não funciona. Então, como eu falei, no nosso treinamento a gente vai desativar. Então, para acompanhar, vi espaço /etc /sysconfig/clinux. Vamos lá. Para quem também não sabe o que é o VI é um editor de texto dentro do nosso CentOS e aqui ele dá a legenda do que cada parâmetro vai fazer. Então a gente tem o enforce, o permissive e o disable, ok? A gente vai utilizar o disable. Para efeito de treinamento, eu vou colocar aqui um i, letra I ele dá um insert, vou digitar disable, ok? Vou dar um enter, ele jogou o enforce para outra linha, vou dar um dd duas vezes, o D e o D, ele já apagou a linha. Para sair do VI eu dou um ask, shift 2 pontos, ele colocou 2 pontos lá embaixo, WQ. Vou dar um enter aqui. A gente ainda não desativou a C-Linux. Será necessário reiniciar o sistema operacional. Então, como que eu reinicio o meu Linux? Init espaço 6. Ele vai dar um restart e vamos aguardar até o retorno da nossa máquina virtual. Dá um enter aqui e vamos aguardar. Agora com a C-Linux desativada, o próximo passo é verificar o status do firewall, ok? Quem instalou o GLPI com minimal install não vai ter o firewall ativado. Então a gente vai lá, systemctl, ok? É o gerenciamento de serviços dos daemons do GLPI, do CentOS, status firewall D, tá certo? Que é o nosso daemon de firewall. Vou dar um ok, ele deu lá, dead, morto. Não existe nenhum
status, ok? Ou seja, não existe o serviço ativado de Firewall. Mesma coisa do C-Linux. Você pode criar as regras, criar as políticas ou desativar, tá certo? Próximo passo, pessoal, é a verificação da data e hora. Então a gente vai dar aqui um comandinho do hclock --show, ok? Onde a gente vai verificar qual é o nosso horário. Então temos ali o horário, tá certo? Data e hora e minuto. Se você quiser reconfigurar, tem o passo a passo aqui no nosso manual. Mas para efeito de treinamento, utilizaremos aí a instalação do nosso servidor de time, ou seja, servidor de rede via internet. Quem é ele? É o NTP. Então a gente vai dar o yum-y install NTP. Enter. Ele vai fazer o download lá do NTP via repositório do EPEL. Vamos aguardar um pouquinho. Esse pacote não é pesado. Instalação concluída. E agora precisamos configurar o MTP. Então, o que a gente precisa configurar no MTP? A gente precisa adicionar no arquivo /etc/ntp.conf, lembrando que nós utilizamos o VI. E aí a gente vai, primeiro, comentar os servidores internacionais. Vamos colocar aqui a letra I, Shift 3 Cerquilho, ou jogo da velha, Shift 3, Shift 3, Shift 3. Deixo aqui com o Insert ativado. E aqui dentro do nosso manual, nós temos aqui os nossos 4 servidores do Brasil. Vou colar aqui, ok? Quem está via Windows, para colar é só clicar com o botão direito. Vamos lá, ESC Shift 2 pontos, WQ. Saímos ali com a configuração. E agora é só iniciar o serviço do NTP Server. Systemctl restart NTPD. E pessoal, para finalizar a instalação, a gente precisa habilitar o serviço no boot. Senão você vai reiniciar o seu Linux e o NTP não vai ficar online automaticamente. Então é systemctl enable NTPD de daemon, ok? Ele vai criar um link simbólico. Agora no próximo reinício, instalação concluída. Vai estar 100% funcional. E agora sim, para fechar as instalações dos pacotes, o nosso e mais importante serviço, yum install glpi. Faço questão de tirar o "-y para a gente conseguir visualizar todos os pacotes necessários para a instalação do glpi. A quantidade de dependência que o Remi-Collet vai resolver. Mais de 75 dependências, onde nós temos toda a linguagem do PHP, Zend, MySQL, entre outras libs, para o funcionamento ideal do glpi. São 161 megas ali de download, então faço questão aqui de deixar o sim, e aí vamos ficar visualizando todos os 76 pacotes necessários para a instalação. Tá certo? Lembrando que após a instalação do glpi, como a versão é a 9.1.1, nós temos outros 2 pacotes, que é o Zend Op Cache e também o PQ do APCU do PHP, para gerenciamento de cache e sessões. Então é muito interessante a instalação também desses pacotes, e eu vou mostrar para vocês, após a instalação do glpi, o que significa esse proxy cache, esse cache do PHP dentro da aplicação. Agora sim, o download concluído, deixei só para a gente visualizar. A gente vai ter que aceitar aqui, ok, a chave do GPG do Remi, vamos dar um sim, mais uma chave, sim, e agora sim instalação de todos os pacotes. Vamos aguardar, pessoal. glpi instalado, mas não ainda funcional, ou seja, somente os pacotes instalados. Teremos um próximo passo para a instalação via web do glpi. Antes disso, iremos instalar agora o nosso servidor de banco de dados. Utilizaremos então o MariaDB, que é o repositório oficial do Remi, que tem lá o nosso MariaDB dentro da versão 5.5. Então, yum install MariaDB Server, vai buscar lá nas dependências, toda a instalação, são mais de 36 pacotes, ok? Onde nós temos aqui o per, entre outros. Vou dar aqui o Y, ele vai fazer o download de todas as dependências e depois a instalação. Vamos aguardar, pessoal. Agora sim, nosso banco de dados MariaDB instalado.
Só para quem não conhece o MariaDB, ele é um fork do MySQL, tá certo? Após aí a compra da Sun pela Oracle, a Oracle acabou tirando o MySQL de circulação, ok? E aí surgiram outros forks, entre eles o MariaDB. E para finalizar a instalação dos pacotes, como eu falei lá atrás, instalação do PQ, ok? O Zend Opcache, PQ, que é o APCU, e também 2 pacotinhos aí para gerenciamento do SOAP e XML RPC. Esse do XML RPC e do SOAP é para configuração extra do nosso Web Services. Instalação concluída e agora iniciamos de fato as nossas configurações do nosso servidor de GLPI. Então, primeiro comando aqui que a gente precisa fazer para reiniciar, ou melhor, iniciar o nosso servidor web, no caso o nosso Apache, ok? É o systemctl, gerenciador de serviço, já falei, restart httpd. Além de reiniciar, ok? Nós utilizaremos também, de novo, systemctl enable httpd, ok? Ele já vai criar o link simbólico e o próximo passo é iniciar o nosso banco de dados. Então, comandinho systemctl restart MariaDB, legal? E o próximo comando para ativação do nosso banco de dados no boot é o systemctl enable MariaDB. E aí, pessoal, seguindo um pouquinho da boa prática, ok? Nós iremos configurar a segurança do nosso servidor de banco de dados. Tá aí o comando mysql_security_installation. Esse é um comando pós-instalação para você alterar as configurações do usuário root, eliminar o acesso remoto a esse usuário root e eliminar também o banco de dados teste que a gente não vai utilizar. Enter aqui, percebe que ele já fala ali se você tem alguma senha, enter for none, enter. Vamos colocar aqui sim ou não para setar uma senha do MySQL, já está como padrão yes, então você pode dar um enter. Vamos colocar a nossa senha do root, vou deixar como root@2016, a mesma do root do nosso Linux. Não utilizem essa senha, simplesmente essa senha é somente para o nosso treinamento. Vamos redigitar a nossa senha, root@2016, e aí remover o acesso anônimos, ok? Vamos desabilitar o root login remoto, ok? E remover a base de teste do nosso banco de dados. Para finalizar, ele vai dar um reload em todas as tabelas para gerenciamento dos privilégios. Vamos dar um yes. E agora sim, já podemos utilizar o nosso banco de dados. O próximo passo, senhores, é a configuração do nosso time zone, ok? Se você colocar aqui no seu Linux a date, o comandinho date, você vai ver que está ok a data. Porém, dentro do nosso PHP, é ele que vai gerenciar o time zone na hora de configurar o GLPI, ele vai estar com o time zone UTC. Então, para a gente não perder muito tempo, já iremos configurar aqui o comando vi/etc/php.ini. E aí sim, entramos aqui no nosso arquivinho de configuração do PHP e iremos buscar dentro do nosso arquivo a palavra date.timezone. Danilo, como que eu pesquiso aqui dentro do meu arquivo? Então no VI você vai dar um barra para a direita e vai digitar date.timezone. Digitou o date, deu um enter, ele leva você exatamente para a linha aonde está escrito date.timezone. Primeira coisa, a gente vai tirar o comentário, então o ponto e vírgula comenta, a gente vai colocar aqui a letra I, dá um delete, tira o comentário. Agora iremos inserir América, barra para a direita, São, sem acento, underline Paulo, ok? Já aproveitando que estamos dentro do arquivo do PHP, iremos realizar mais uma configuração. A configuração do upload de arquivos. Então dá um ESC, barra para a direita e coloca aí upload underline max underline file size. E já vai diretamente para a linha aonde precisamos aumentar o tamanho do nosso upload de arquivos para documentos, chamados, ativos, entre outros itens de configuração.
Então, letrinha I para gerenciar o arquivo, insert, 0, vamos colocar aqui, deixar o padrão 20 megas. ESC para sair, shift 2 pontos, WQ, salvou o arquivo. Para surtir o efeito dessas nossas configurações, precisamos reiniciar o nosso PHP e o nosso Apache. Setinha para cima, para buscar os comandos anteriores, tá lá, systemctl restart httpd. E aí, serviço reiniciado, configuração ok. Pessoal, próxima etapa é criar o nosso banco de dados para o GLPI e realizar a instalação via web. Então, Danilo, como é que eu vou fazer a configuração do meu banco de dados? Muito fácil. Nós iremos utilizar o MySQL via comando. Então, é MySQL espaço -u root, tudo junto, espaço -p. Por que -p? Porque ele vai pedir uma senha para fazer a conexão. Então, MySQL espaço -u root espaço -p. Vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha, root@2016, e agora sim estamos dentro do nosso MySQL. Primeiro comandinho aqui, show databases, ponto e vírgula, a gente tem aqui a listagem de todos os bancos de dados, ok? Do nosso servidor. Agora, primeira configuração é a criação de um usuário dedicado para o nosso GLPI. Então, comandinho create espaço user glpi arroba, ok? Porcento, lembrando que esse porcento é conexão de qualquer host, ou seja, após a instalação você consegue fazer uma conexão remota com esse usuário GLPI no MySQL. Identified by glpi arroba 2016, que é a senha. Então, essa é a nossa senha padrão para o usuário GLPI do nosso banco de dados. Para apenas efeito de treinamento, utilizaremos uma senha fácil glpi arroba 2016. Próximo comando é colocar a permissão ao usuário GLPI, ok, dentro do nosso servidor. Grant usage on asterisco ponto asterisco, ou seja, em tudo, para o nosso usuário GLPI de qualquer host, identified by a senha, de novo, a mesma senha lá de cima da criação do usuário. E aí iremos para o passo final, onde teremos a criação da nossa base de dados, create o database if not exists, GLPI, ou seja, iremos criar uma base de dados GLPI e, para o final, colocar aqui a permissão total do nosso usuário grant all privileges on, usuário GLPI de qualquer host para o nosso banco de dados GLPI para qualquer tabela. Grant all privileges on GLPI to GLPI. E aí, para fechar, flush privileges e iremos sair do nosso banco de dados. O flush privileges para ele dar um reload nas permissões e aí um exit para fechar a conexão do banco de dados. Pessoal, a partir de agora temos então os nossos pacotes de GLPI e também a instalação e configuração do banco de dados, ok? Dedicado para o nosso servidor de GLPI. Próximo passo, pessoal, é o acesso direto, ok? Via web para instalação do GLPI. Então, utilizaremos aqui agora o Firefox. Iremos para o nosso IP 10.211.55.250. Temos aqui o teste do nosso CentOS e a instalação do GLPI está no /GLPI. Então, IP /GLPI é a nossa aplicação. Para quem está instalando remotamente, está dentro do servidor, ok? Não vai visualizar essa janela. Por quê, pessoal? Dentro da configuração do nosso GLPI, o Remicollet deixou restrito o acesso ao GLPI na instalação somente para o localhost. Ou seja, quem está remoto como eu vai precisar habilitar o GLPI para acesso remoto na pasta install. Então voltaremos aqui para o nosso Linux
E aí utilizaremos o seguinte comando: vi/httpd.conf/conf.d/glpi. O que é isso? Configuração do nosso Apache, configurações extras na instância glpi.conf. Vou dar um Enter aqui. Ele já tem lá o alias para o /glpi dentro da pasta de instalação usr share glpi. Ou seja, eu já sei que o meu glpi está na pasta usr share glpi. Um pouquinho mais para baixo nós temos aqui a configuração do diretório install. E por que isso aconteceu? Porque no passado tivemos vários exploits direto da pasta install. Então o Remy se preocupou em criar uma path, ou seja, diretórios separados, e ele coloca aqui dentro da configuração do Apache automaticamente a liberação somente para acesso local. Então, para a gente desativar somente na instalação, letra I, dentro da linha require local, e vamos colocar aqui um cerquilho. Um pouco mais abaixo, deny from all, também um cerquilho. Então eu preciso comentar a linha do require local e do deny from all. ESC, shift, wq, enter, salvamos aqui o arquivo. Para efeito do comando da configuração, setinha para cima, e a gente vai precisar dar um restart no httpd. systemctl restart httpd. Feito o comando, voltaremos lá para o nosso Firefox, refresh na tela e agora sim, instalação do nosso glpi. Pessoal, agora de fato teremos a instalação do nosso glpi. Primeiro comando, seleciona a língua, pode colocar aqui o pesquisar por, ele já aparece o português de Portugal e português Brasil. A gente vai dar um OK. Aqui a licença, o contrato de licença, ok? O glpi é GNU, tá certo? Tem lá a licença GNU. A gente vai dar um eu li, eu aceito. Quem tiver interesse pode ler aqui a licença. A gente vai dar um continuar. E aí ele pergunta, próximo passo, instalação ou configuração, ok? Ou atualização. A gente vai primeiro instalar. Então, clico aqui no instalar. Ele vai fazer a checagem de todas as dependências do PHP, mais a permissão das pastas, falaremos lá na frente sobre essas pastas, e também do modo C-Linux. Lembrando que o modo C-Linux vai ficar verdinho se você ou desativar ou criar as políticas. A gente vai dar um continuar aqui embaixo, instalação e conexão do banco de dados. Primeira coisa, qual que é o IP do nosso servidor? Eu não preciso colocar o IP, eu posso colocar por nome, então nosso servidor de banco de dados está no mesmo servidor, local host. O usuário que nós iremos utilizar não é o root, não utilizem o root, tá certo? Porque a senha vai ficar salva lá no config.db, eu vou mostrar na hora de mostrar os diretórios. Então já criamos um usuário chamado glpi e a senha glpi@2016. Continuar, bacana, teste de conexão ok, e ele já encontrou aqui o banco de dados. Para quem não criou o banco de dados, você pode criar agora ou utilizar um existente. Como nós criamos um vazio, iremos utilizar o existente, que é o banco de dados glpi. Vamos lá, continuar, e aí sim, banco de dados iniciado e criado com sucesso. Mais uma vez, continuar, usuários criados com sucesso, instalação concluída. Pessoal, muita atenção nessa etapa. O glpi ele deixa a senha padrão glpi para conta de admin, tech para conta de técnico, normal para conta normal de usuário comum e o post only somente para abertura de chamado. Anotem essas senhas, porém, como boa prática, o que a gente vai fazer? Iremos alterar todas as senhas, mas iremos excluir o usuário tech, usuário normal e usuário post only. A gente não precisa desses usuários dentro do nosso treinamento. Usar o glpi e vamos realizar o primeiro teste. Vamos lá, glpi, teste realizado com sucesso, login ok. E para a gente finalizar a instalação, vamos executar os passos aqui da boa prática. Primeira coisa, por motivos de segurança, remover a pasta ou arquivo install. Então a gente vai voltar lá no nosso Linux, ok? Primeira coisa é voltar no arquivo do httpd.conf/glpi, tá certo?
Iremos tirar as duas linhas, o cerquilho, então require local, deleta aqui, dá um delete, deny from, dá um delete, ESC, shift, WQ, setinha para cima e a gente vai lá, systemctl, restart HTTPD. Reiniciou o serviço, próximo passo qual é? Iremos dentro da pasta do GLPI para renomear a pasta install e ele vai remover aquele alerta. Então, cd espaço barra usr share glpi. cd espaço usr share glpi. Dou um enter. Para quem não conhece Linux, ls espaço -l, ele vai listar todos os diretórios e está aqui o diretório install. Vou copiar o nome install, vou dar um mv para ele renomear, ou seja, um move install espaço install underline ori de original, tá certo? A gente acaba não removendo essa pasta, a gente apenas renomeia ela. Então mv install espaço install underline ori, dou um enter aqui, volto lá no meu GLPI, clico aqui no logo do GLPI, tá lá. Removemos aqui o alerta da instalação. O próximo passo, pessoal, aqui é a gente alterar as senhas e excluir os usuários, ok? Então a gente vai alterar a senha e vai excluir os usuários. Então, clico aqui no usuário GLPI, para efeito apenas de treinamento, utilizaremos a senha glpi@2016. Então, primeiro ponto, senha, aqui embaixo, glpi@2016. Pessoal, fiquem à vontade, vocês coloquem a senha que vocês acham que deve aí, ok? Dou um salvar, volto lá na home e ele já eliminou o usuário GLPI. Como eu falei lá atrás, post only, vou colocar a mesma senha, glpi@2016, glpi@2016. Vou dar aqui um salvar, volto lá novamente, próximo usuário é o tech, glpi@2016, glpi@2016, salvar. E para finalizar, usuário normal, novamente, glpi@2016, glpi@2016. Agora, pessoal, a ideia aqui é a gente listar os usuários e eliminar todos os que não serão necessários. Então, posso clicar em usuários ou já clicar aqui também em lista. Clico aqui em lista, ele vai me listar todos os usuários e aí, para efeito de atualização em massa, vou clicar aqui em cima no primeiro quadradinho para marcar todos, vou tirar o usuário GLPI, muito cuidado, senão você vai remover o usuário GLPI. Ações, qual é a ação? Colocar na lixeira. E aí eu já explico o primeiro item aqui que é muito interessante. O GLPI ele trabalha com gerenciamento de lixeiras, então você primeiro coloca na lixeira, depois você exclui definitivamente do banco de dados. A gente vai dar um enviar e caso eu queira recuperar esses usuários, olha aqui o iconezinho da lixeira. Clico no iconezinho da lixeira e estão todos os usuários aqui. Como eu já sei que eu não vou precisar, vou selecionar os três novamente, ações, qual é a ação? Excluir permanentemente e dou um enviar. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de todas as configurações do Linux, repositórios, ok? E também a instalação final do GLPI. Na próxima passo, nós teremos aí a estrutura de diretórios. Após a estrutura de diretórios, falaremos sobre OCS Inventor e Fusion Inventor. Até a próxima aula. Muito obrigado.